Agora, o assunto aqui no Boa Tarde interessa você que é pai, mãe de adolescente. A preocupação é com uma droga que está sendo usada pelos jovens, principalmente em festas rave. E preocupação maior ainda porque não se trata de algo ilegal, não. Essa substância pode ser comprada com facilidade. E quem conta essa história pra gente é o Felipe Peixoto. Durante uma operação que a Polícia Civil está realizando em Porto Alegre contra o tráfico de drogas, uma substância causou surpresa. Em meio a diversas drogas, como a cocaína e também o êxtase, apareceu uma substância diferente. É o diclorofluoretano. Esta droga que está dentro da garrafa. Nem podemos chamar de droga porque não é considerada. É uma substância normal, usada na limpeza de refrigeradores, mas está sendo comercializada em festas, casas noturnas, como se fosse lança-perfume. Ao meu lado, o titular do DENARC, o delegado João Oliveira. Delegado, isso tem causado muita preocupação à polícia porque é uma droga que está sendo consumida e não há previsão legal para que se possa prender as pessoas. Essa droga não é considerada droga, na verdade. Sim, essa droga ela está chegando aqui no estado e não está prevista na portaria da Anvisa. Por isso nós não podemos, não conseguimos atuar o usuário, porque está faltando esse comprometimento lá de que ela conste na portaria da Anvisa. Mas essa droga já foi apreendida em São Paulo há tempos atrás. O próprio Estadão fez uma reportagem sobre a venda dessa droga no estado de São Paulo. É com quem nós vamos contatar, com o diretor do DENARC de São Paulo e também oficiar a Anvisa para que esse produto passe a constar no seu rol de produtos controlados, e queremos que tenha um controle maior sobre isso, haja vista ao grande mal que causa para a nossa sociedade, principalmente para os jovens. A polícia também está investigando o caso de algumas mulheres que acabaram consumindo apenas bebida alcoólica, mas tiveram efeitos alucinógenos. Você acha que essa droga, essa substância branca, parece inofensiva, pode estar sendo colocada dentro da bebida das pessoas? Isso é uma questão que a gente está investigando, até porque vieram até nós várias reclamações e várias denúncias anônimas nesse sentido. Então a gente também alerta que pode estar sendo usado desta forma, como tu bem relataste aqui, para que sejam praticados ali o tipo crime de Boa Noite Cinderela, e através disso aí outros crimes sexuais até, e pequenos furtos e até mesmo roubos. Agora 1h21 e a gente convidou a psicóloga Cristiane Ganzo para falar com a gente sobre esse comportamento dos jovens, né, dos adolescentes, como que os pais podem identificar quando seu filho está usando drogas e também entender um pouquinho o comportamento do adolescente, o que leva, né, ele a buscar essa relação entre jovem e drogas. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Eu vim assim com uma camisa bem provocativa que diz: filho, tu não manda em mim. Essa é uma atitude que muitos pais têm muita dificuldade de oferecer para os filhos e acabam ficando refém do comportamento dos filhos. Então, o uso de drogas ele está muito associado a uma permissividade do ambiente. Quer dizer, o adolescente vai consumindo drogas e vai exigindo do seu ambiente uma série de adaptações, e o ambiente vai cedendo, os pais vão, de alguma forma, acobertando o que eles não querem ver para não se incomodar. É muito frequente que o uso de drogas afaste esse adolescente da sua família, e isso faz com que a criança, o jovem, tenha uma atitude de afastamento silencioso. Quer dizer, ele não é cobrado de nada, ele não é perguntado de nada. Os pais têm muito medo de se haverem com esse adolescente e medo do enfrentamento. Então, a campanha é uma brincadeira, mas já faz algum tempo que de vez em quando eu uso essa camiseta, e a gente fez um evento na Bororó 25, eu trabalho com educação em psicanálise, e a gente se dá conta de que a família fica refém dos adolescentes, com medo do enfrentamento, e esse espaço de cedência em que os pais vão acolhendo tudo que acontece, fazendo de conta que não estão vendo, é uma atitude que vai acuando os pais, e o adolescente que já está perdido vai ficando cada vez mais perdido, mas vai ficando dono do campinho. Então a responsabilidade maior é dos pais.
Com certeza, nessa questão. Agora, por que há esse comportamento que está falando de pai e mãe? É porque quer proteger, porque acha que foi só um vacilo, foi só dessa vez, não vai se repetir? Com o meu filho não vai acontecer isso? Fernanda, tu disseste uma coisa importante, assim, da proteção. Mas não é uma proteção ao jovem, é uma proteção, uma pseudoproteção a si. O adulto não quer se enfrentar, ele não quer se decepcionar com o seu filho. Ele não quer se dar conta que o seu filho é uma pessoa muito diferente do que ele gostaria. E tem uma questão que é fundamental, a gente que trabalha com educação percebe o seguinte: o jovem aprende esse comportamento em casa. Ele aprende que a mãe faz de conta que não está vendo, que o pai chega em casa mais tarde, chega alcoolizado. O pai faz de conta que não está vendo, que a mãe o trata mal. Então, os adolescentes, os nossos jovens, eles aprendem conosco essa atitude de não enfrentamento da realidade. E a droga é o caminho mais fácil para isso. Eu acho interessante essa análise que a Cristiane faz, porque de fato o que a gente sente nos casais que até conversam conosco, ou que a gente toma conhecimento, é essa, algum jogador de futebol de time que não paga, eu faço que jogo, tu faz que me paga. Eu te dou tudo, mas tu não me traz teu problema para cá. E aí a coisa chega num ponto, às vezes não tem volta, né? Há uma conivência, né? Nós adultos não fomos educados na saúde. Todos os adultos da nossa cultura, nós não recebemos nenhuma instrução sobre a saúde. Nós fomos instruídos numa outra ética, que é a ética do poder. E os adolescentes, os jovens, veem os pais jogando com o poder dentro de casa nas coisas mais pequenininhas do cotidiano. E eles aprendem a fazer isso. E a droga é o atalho perfeito para essa recusa de que eu tenho que me enfrentar, que a vida não é como eu gostaria que ela fosse. E isso tem um custo para mim. Aliás, aquela publicidade, né, Fernanda, que foi veiculada nos canais de comunicação, do cara, o sujeito mal encarado, né, falando que se tu não cuida do teu filho, deixa que eu cuido. O cara não representava ali a figura de um traficante, né? Agora, a gente vai ver em seguidinha aqui uma reportagem exibida no Jornal da Band sobre os comportamentos de pais e mães que estão verificando os comentários que os filhos fazem nas redes sociais. Qual é a tua opinião sobre isso? De controlar, de tentar ver mais de perto, sem invadir a privacidade que o filho tem direito também. Fernanda, uma coisa importante, os adolescentes vão conversar nas redes sociais porque eles não têm ambiente de conversa em casa. Então, a questão de perceber que eles escolhem como seu interlocutor um amigo ou um estranho e não o pai e a mãe, já é a condição suficiente para que a gente se dê conta que o nosso padrão de educação e de intimidade familiar está muito equivocado. É por isso que o adolescente nos evita. O adolescente não vai para a rede social porque em casa é muito bom e fora de casa, conversando com estranhos, é melhor ainda. Não, esse adolescente vai porque ele em casa não tem ambiente social, não tem ambiente de intimidade. Deixa eu só ler um e-mail aqui do César. Ele faz uma crítica à questão de divulgar, como a gente está fazendo agora, de divulgar essa droga e essa investigação da polícia. Ele diz que o que alguns não conhecem é a mídia distribuir a informação. E aí ele pergunta, isso não configura uma apologia ao uso dessa droga? A mídia, com a internet hoje, os caras ensinam a fazer bomba caseira, isso aí é o mínimo. Não é? Outra coisa, essa é uma discussão que nós fazíamos aqui antes, né? Entre divulgar esta questão da droga e o suicídio, por exemplo, né? Porque como é que eu vou tapar os olhos diante dos números de tentativa de suicídio, que é quase um grito de socorro? Como a droga o que faz o adolescente? Ele, na verdade, ao se drogar, ele sabe o risco que ele está correndo. Ele não vai lá sabendo que usando o crack vai ter problema. Ele sabe que é um grito de socorro, às vezes, que os pais não ouvem, a sociedade não ouve e aí está. Eu acho que a gente tem que divulgar, porque o pior é não divulgar. Pois é, Cristiane, nesse caso aí, como é que tu avalias? De repente pode ser uma
um alerta para pai e mãe. Olha só, tem isso aqui que está acontecendo, está disponível e vamos ficar atentos aos sinais. Claro, que sinais? Claro, Fernanda, o sinal é sempre o mesmo. É afastamento dos pais, é isolamento, é não enfrentamento. O sinal do adolescente que usa droga ou da pessoa que está adoecida é sempre o mesmo. É afastamento, é isolamento, é silêncio. Não tem outro sinal. Os outros sinais de bater, de quebrar, de berrar, bom, são tão evidentes que a gente se dá conta que a pessoa está sob efeito de alguma coisa. Agora, em geral, o afastamento, o isolamento e o silêncio são os sinais. Então, é importante que a gente fale sobre, que a gente se informe sobre, que a gente se alfabetize sobre, que a gente olhe os nossos filhos, que a gente cheire os filhos, que a gente esteja atento a essa configuração do espaço deles dentro de casa. No mês de setembro e outubro, a Bororó vai fazer cursos sobre educação com crianças e adolescentes. Eu trouxe aqui para vocês o nosso convite do cinema, que é em 17 de setembro, o filme As Melhores Coisas do Mundo, que é sobre um grupo de adolescentes e toda essa configuração que a gente está discutindo. A posição dos pais faz toda a diferença. Nós, pais, precisamos assumir que os nossos filhos não mandam em nós e que tudo tem um custo para nós na nossa vida. E parar com essa coisa de fazer de conta que a gente não está vendo, porque o custo vai ser sempre maior. Cristiane, qual é o endereço do site que está pequenininho aqui, não deu para o pessoal de casa ver direitinho? É www.bororó25 numeral 25.com.br. Tá certo. Cristiane Ganzo, psicóloga, então, obrigada pela presença. Obrigada, aqui no Fernanda. Boa Tarde. Obrigada, Vamos fazer João.